altar em ruínas não tem fogo. O que vocês acham? Maria da Glória, seja bem-vinda. Aí, ó, Maria da Glória, que é Elias. Então vamos lá. Eu estou aqui para fazer o que os irmãos pedem, irmãos. Primeira Reis, capítulo 18. Vamos lá. Versículo 29. Por nada, minha querida. 1 Reis 18, 29. Primeira Reis 18, 29. Vamos lá? Claudinei saiu, gente. Cadê o Claudinei? Irmãos, diz assim a palavra de Deus, livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 29. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou de Elias. Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, eu perdi aqui, ó. Então Elias disse a todo o povo: aproxime de mim. Todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de semente. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços, e os pôs sobre a lenha. Então disse: enchei 4 cântaros de água e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: faça isso outra vez. E eles fizeram. Disse mais: façam pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. E a água corria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou do altar e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me para que este povo saiba que tu és o Senhor. E fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isto, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então disse Elias: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Ele os prenderam e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém, meus queridos? Irmãos, para mim, como pregador da palavra de Deus, um dos maiores profetas da Bíblia, para mim, é Elias. Porque Elias foi um homem na qual a Bíblia não cita nome de Elias antes de 1 Reis, capítulo 17. Até o capítulo 17 de 1 Reis, Elias é um homem que está no anonimato, é um homem que está, como se diz, sem fama alguma. Mas no capítulo 17 a Bíblia vai dizer que Deus levanta Elias, Deus chama Elias para ir até Samaria, até o palácio do rei de Israel, chamado Acabe, para confrontar o erro de Acabe. E qual era o erro de Acabe, meus queridos? Quem conhece a cultura judaica antiga sabe que os judeus só poderiam casar com outro judeu. Quem era da tribo de Judá casava com quem era da tribo de Judá, quem era da tribo de Benjamim casava com quem era da tribo de Benjamim, e aí sucessivamente. Mas a Bíblia vai dizer que o rei Acabe se casa com uma mulher sidônia por nome Jezabel.
E esta mulher era filha de um homem chamado Et-Baal, que era um sacerdote de Baal, um adorador de outro Deus, de Deus feito por mãos humanas. E a Bíblia diz também que esta mulher chamada Jezabel, casada com o rei Acabe, também era uma profetisa de Baal. E quando ele se casa com esta mulher, ele traz a idolatria para dentro de Samaria, porque a Bíblia vai dizer que ele trouxe uma imagem do deus Baal para dentro de Samaria, trouxe um poste ídolo da deusa Zerá e também fez um templo, um altar para esse deus Baal. Segundo historiadores, não a Bíblia que diz, mas segundo historiadores, os povos imaginavam que Baal era o deus da chuva e a Zerá era a deusa da fertilidade. Então, essa sacerdotisa de Baal, chamada Jezabel, que se casa com o rei de Israel, trazendo para dentro de Baal, para dentro de Samaria, o deus Baal e a deusa Azerá, eles imaginavam que juntando essas duas divindades, deus da chuva e deusa da fertilidade, tudo que eles plantassem em Samaria, em Israel, eles iriam colher. Porque Deus Baal, sendo o deus da chuva, quando eles plantassem, ele ia mandar chuva para regar o chão, para molhar o chão. E a Zerá, sendo a deusa da fertilidade, tudo que eles plantassem, eles iriam colher. Mas a Bíblia diz então que Deus levanta Elias e Elias bate de frente com Acabe. A Bíblia não coloca mínimos detalhes qual foi a conversa entre Elias e entre Acabe. Mas nós, como entendedores, vamos entender e saber que, imaginar que Elias bateu de frente com Acabe, chamando a atenção de Acabe. Porque quando você pega a Bíblia, irmãos, Deus não levantava profeta, nunca levantou profeta para entregar bênção para ninguém. Deus nunca levantou profeta para entregar chave de casa, chave de carro, esses tipos de profeta que existem nos dias de hoje. Todo profeta da Bíblia foi levantado para confrontar a nação, para confrontar erro, para confrontar pecado, para exortar. E Elias, nós entendemos que ele ali estava exortando o rei de Israel, chamado Acabe, dizendo para ele, você sendo judeu, você conhecendo o Deus de Israel, como que você casa com uma mulher que não é judeia, que não é do nosso meio, e ainda por cima traz uma idolatria aqui para dentro de Samaria. E nós vamos imaginar que Acabe ali vai discutir com Elias, dizendo, que é isso, Elias? Acabe é o deus da chuva e a Zerá, a deusa da fertilidade. Essas duas divindades aqui dentro de Israel, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, porque Baal e a Zerá nunca vai deixar faltar nada aqui dentro de Samaria. Só um minuto, irmãos. E a Bíblia então vai dizer que Elias vai olhar para o rei de Israel chamado Acabe e vai dizer para ele, segundo a minha palavra. Olha que interessante, Elias não disse, assim manda o Senhor dizer. Ele vai dizer, segundo a minha palavra, nem chuva e nem orvalho cairá nessas terras durante algum tempo. E a Bíblia vai dizer, meus queridos, olha que interessante, que quando Elias termina de profetizar, que ele não diz que Deus mandou, ele apenas diz, segundo a minha palavra, ele liberou a palavra profética. Quando ele termina de profetizar, veio a palavra de Deus. Eu, Maico, sou de Deus, e gloriarei o nele. Então a Bíblia vai dizer que quando ele termina de profetizar, vai vir a palavra de Deus. Elias vai dizer para Elias, agora saia daí, vai para o riacho de Querite, porque eu já ordenei aos corvos para te alimentar com pão e com carne, pela manhã e pela tarde. Em outras palavras, irmãos, o homem quando faz a vontade de Deus, o homem quando anda na presença de Deus, o homem quando ele anda com temor a Deus, quando ele libera uma palavra, Deus assina embaixo. E outra coisa, quem diz ser profeta de Deus, quem diz servir a Deus, não precisa pedir ninguém dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, oferta para aquilo, dinheiro para propósito daquilo. Porque quando você faz a vontade de Deus, Deus já está provendo aquilo que você precisa. Veja só, Elias libera a palavra. Quando ele termina de liberar a profecia, veio a palavra de Deus, ei Elias, agora tu vai sair daí, tu vai fugir daí, tu vai esconder no riacho de Querite, que quando
vinho, porque eu já ordenei aos corvos para te alimentar com pão e com carne. Em outras palavras, Deus já estava dizendo para ele: ei, Elias, tu vai fugir para um lugar distante, mas não te precisa te preocupar quem vai te alimentar, quem vai levar pão, quem vai levar carne para você, porque eu que sou o seu Deus, que estou contigo, já trouxe a provisão para a tua vida. Vocês estão entendendo, irmão? O que me chama a atenção é que quando nós pegamos o livro de Mateus capítulo 10, quando Jesus escolhe os discípulos, ele vai dizer para eles: ide, anunciai que está perto o reino dos céus, e indo, curai leprosos, ressuscitai mortos, curai enfermos, expulsai demônio. De graça recebei, de graça vos dá. Jesus estava dizendo para eles: se eu estou enviando vocês, vocês não precisam de cobrar. Se eu estou enviando vocês, vocês não precisam de pedir, porque quando eu envio, a provisão vem de mim. Vocês estão entendendo, irmão? Quantos homens e quantas mulheres ficam nessas lives aqui o dia inteiro, dizendo assim: olha, Deus disse para você subir no propósito disso, subir no propósito daquilo, Deus mandou você semear na vida do profeta. Irmão, não caia nessa, isso é charlatanismo. Se a mulher é servo de Deus, faz a obra de Deus, irmão, não precisa preocupar, porque Deus provê tudo que ele necessita. É por isso que Jesus diz lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo: enquanto você estiver buscando as coisas do alto, o que é do alto? É a glória, é o próprio Deus. Enquanto você estiver buscando as coisas do alto, as coisas da terra que você necessita, eu vou prover, eu vou colocar na tua mão. Tu não precisa mendigar, tu não precisa de pedir, você não precisa de humilhar por ninguém, porque aquele que faz a minha vontade, eu não deixo faltar nada para ele. Olha que interessante. Oh, meu Deus do céu. Elias libera a palavra. No momento que Elias libera a palavra, o próprio Deus já vem dizendo: ei, Elias, agora tu vai, esconde no riacho, querido, porque eu já ordenei aos corvos para te alimentar. Agora, irmãos, que interessante. Quando nós pegamos... Boa tarde, Aldinete. Quando nós pegamos esta ave, corvo, para estudar sobre ela, nós vamos saber que corvo é um animal, uma ave, que é igual um urubu, mais ou menos isso. Uma ave que come restos mortais. É uma ave, segundo Israel, o povo de Israel, a cultura judaica, é uma ave impura. Ou seja, é uma ave que não pode se comer, é uma ave que ninguém cria, é uma ave que é impura, segundo o costume judaico. E por que Deus mandou logo uma ave impura levar pão e carne para Elias? Veja só, a Bíblia vai dizer que ficou 3 anos e meio sem chover em Samaria, em Israel. Todas as fontes de água da região, todas as fontes de água foram vasculhadas, o povo foi buscar água de todas as fontes, porque não chovia. Enquanto tivesse uma fonte de água, o povo ia até lá buscar água. Nós vamos entender uma coisa. Se ele estava escondido no riacho de Querite, amém? Se o povo visse toda manhã e toda tarde alguns pássaros diferentes, vamos imaginar aqui, seja o tucano, seja... enfim, tem vários pássaros aí, até exóticos, chegando toda tarde, toda manhã naquele lugar. Ok? Vocês estão entendendo? Para ver, ou seja, deixa eu fazer uma explicação melhor. Se o povo de Israel, que procurava água, visse toda tarde, toda manhã, algum tipo de ave chegando no riacho de Querite pela manhã e pela tarde, automaticamente eles iam fazer o quê? Vamos até lá para ver o que está acontecendo, que não é normal essas aves virem aqui de tarde e virem pela manhã. Então eles iriam lá e automaticamente eles iriam encontrar quem? Elias, porque a Bíblia diz que Deus mandou ele esconder no riacho de Querite. Mais para frente vocês vão entender a mensagem.
Mas Deus mandou um corvo. Por que Deus manda corvo? Porque corvo era uma ave impura. Se eles vissem o corvo chegar pela manhã e chegar pela tarde, automaticamente nenhum deles queriam ir até lá, porque eles iriam imaginar que tinha algo morto, tinha restos mortais naquela área. Por isso o corvo estava pousando ali tanto pela manhã ou como pela tarde. Vocês estão entendendo? Deus, irmãos, quando ele faz as coisas, ele faz por completo. Ele não faz algo para deixar dúvida. Quem está entendendo aí, irmãos? E a Bíblia vai dizer então que Elias se esconde no riacho de Querite. Só que a Bíblia diz que passado algum tempo, o riacho secou a água. Aquele riacho já não tinha 3 anos e meio sem chover, irmãos. 3 anos sem chuva. O riacho seca. Então veio a palavra de Deus a Elias dizendo: ei, Elias, agora tu vai descer até Sarepta, até a cidade de Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva para te alimentar. Veja só que interessante, irmão. Elias não precisou de orar e falar: Senhor, o riacho secou. Como que eu vou fazer agora? Como que eu vou viver? Não. Antes de Elias sair do riacho que tinha secado, Deus já disse para ele: eu já ordenei uma viúva para te alimentar. Irmãos, quando nós pegamos essa mensagem, nós temos que entender uma coisa, irmãos. Quem é servo de Deus não precisa ficar pedindo ninguém nada, irmãos. Todo homem, toda mulher que sobe no altar de igreja, que vem para as lives dizendo para você que Deus me revelou que tantas pessoas vai pegar o envelope e vai colocar tanto. Deus me revelou. Amém, Aldinete? Deus me revelou que 30 pessoas aqui vai semear na vida do profeta. Deus me revelou que tem 30 pessoas passando necessidade financeira. E se ela pegar o envelope e colocar o valor X, Deus vai fazer. Todos que você ver fazendo isso, fuja, irmão. Isso, Deus não está no negócio. O que a Bíblia diz? Que eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. O que a Bíblia está dizendo? Que aquele que é justo, aquele que serve, aquele que faz a vontade de Deus, ele pode até passar dificuldade na terra, mas fome ele não passa. A situação pode até apertar para o lado dele, mas Deus não deixa faltar. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou seja, irmão, o cristão na terra, o servo de Deus, vai passar perrengue sim, porque o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Certa feita ele disse outra palavra. O que ele diz? Ele diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. O que é tomar a tua cruz, irmão? É passar peleja, é passar dificuldade, é ser caluniado, ser apedrejado, ser perseguido. Mas o que Jesus promete para mim e para você não é nada nessa terra, porque essa terra é passageira. O que ele promete para mim e para você é na glória. Ah, pastor, mas eu sou cristão tem tantos anos, a minha vida é a mesma coisa, a minha vida é só prova, eu não consigo sair das minhas contas. Quando eu pago 2 contas, eu já tenho 2 para pagar. Ei, deixa eu te falar contigo. Sua vida é só prova, só tribulação. Mas quem diz que vida de cristão é vida boa? Aonde que está escrito que o cristão tem que ser rico? Aonde que está escrito que o cristão tem que ter vida boa? Ah, então você está querendo dizer que cristão não pode ser rico? Pode, claro. A riqueza é dom e Deus sabe para quem dá o dom. Se você não tem riqueza hoje, é porque Deus te conhece, me conhece. Talvez Ele saiba que se me dá riqueza ou dá você, nós vamos desviar da presença dEle. Mas mesmo você passando pelas provas, mesmo você pagando 2 contas e tendo mais 2 para pagar, entenda uma coisa: quem está provendo o dinheiro para você pagar as 2 é Ele. E as outras 2 que tem para pagar, Ele vai prover também. Por mais que vai vir mais 2 depois, Ele vai estar provendo na tua vida. Você já percebeu que tem um ditado que minha mãe, que faleceu desde 2010, falava: carro apertado é que canta, que é o carro de boi. Você já percebeu que o crente é só quando a situação está difícil que ele busca mais a presença de Deus? Quanto mais difícil a situação, mais nós buscamos a presença. Quanto melhor a situação está, mais longe da presença nós ficamos. Vocês já perceberam isso? Nossa, irmão, se vocês pudessem experimentar o meu cafezinho, tá uma delícia, viu? Então vamos seguir aqui. Então entenda uma coisa, irmãos. Essa historinha que Deus mandou você semear na vida do profeta. Deus mandou você subir no propósito do cisne. Deus mandou você subir no propósito disso. Deus mandou você subir no propósito que fuja disso, que isso aí é charlatanismo. Deus não trabalha assim, irmãos. Se você é servo de Deus,
Antes de você pedir a Deus o que você precisa, ele já sabe. Elias não precisou pedir. Antes de Elias falar, Deus já tinha provido para ele, irmãos. Vocês lembram de Eliseu? Eliseu, a Bíblia diz que Naamã foi na casa de Eliseu porque tinha lepra. Eliseu nem quis receber Naamã. Ficou dentro de casa, mandou Geazi. Geazi, fala com aquele sírio para mergulhar 7 vezes no Jordão, que ele vai ser curado. A Bíblia diz que quando Naamã foi no Jordão, mergulhou 7 vezes, ele voltou. Aí Eliseu atendeu ele, depois dele curado. E quando ele chega na presença de Eliseu, ele queria dar Eliseu ouro, ele queria dar Eliseu prata, ele queria dar Eliseu roupas de festa. Eliseu falou com ele: peraí, como vive o meu Deus, que cuja presença eu estou, eu não aceitarei os seus presentes. Sabe o que Eliseu estava dizendo para aquele homem? Se eu receber o teu presente, eu vou estar trabalhando para o homem, mas eu trabalho para Deus, e aquele que trabalha para Deus, ele recebe de Deus. Vocês conhecem a história de Eliseu, irmão? Eliseu, até depois de morto, fez milagre. A Bíblia diz que ele já estava morto, sepultado. Lançaram na cova de Eliseu um homem, um defunto. Só do defunto encostar nos seus ossos, ele ressuscitou. Que homem na Bíblia, que a Bíblia diz, qual deles que o osso dele fez milagre, a não ser de Eliseu? Porque Eliseu fazia a vontade de Deus, irmãos. Agora vem esse charlatão dizendo que é profeta, que nós sabemos que não é, porque a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 15, que a lei e os profetas durou só até João Batista, não existe mais profeta. Aí vem esses tais dizendo que é profeta, dizendo que você tem que semear na vida dele. Os vagabundos não querem trabalhar, quer viver de igreja em igreja atrás de oferta, quer viver fazendo live o dia inteiro e quer que você fique dando dinheiro para eles. Isso é charlatanismo, irmão. Ah, Deus me revelou aqui agora, irmão. Eles falam assim: Deus me revelou aqui agora que você vai fazer um propósito na vida um propósito com Deus, vai semear na vida do profeta e Deus vai fazer. Aonde que a Bíblia diz que para você receber algo de Deus você tem que pagar? Aonde que diz na Bíblia que para você receber algo de Deus você tem que dar dinheiro para alguém? Que eu saiba, a Bíblia diz assim: tudo quanto pedir ao Pai, em nome do Filho com fé, recebereis. Que eu saiba, Jesus disse: quando fores orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Tudo que você pediu ao Pai em secreto, Ele te dará publicamente. A Bíblia não diz: quando você precisar de algo, procure alguém, paga para Ele que Deus vai fazer. Isso é mentira, irmãos. Isso são vendedores de bênção. Isso são homens e mulheres canalhas. Homens e mulheres que a Bíblia, Isaías já falava desde o passado, lá no livro de Isaías 56, 11, que diz assim: esses tais são cães gulosos, comem, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, tudo que fazem para a tua ganância. Isaías já falou dele mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Hoje, ano de 2026... sabemos nós que não existe mais profeta na terra. Levanta esse bando de charlatão dizendo para você que você tem que semear na vida dele. E eles pegam versículo bíblico, se você confrontar eles, vai falar assim: ei, peraí, cuidado, você está tocando no ungido de Deus. Que a Bíblia fala no livro de Salmo 105, versículo 15, não toqueis meus ungidos, nem maltratei meus profetas. Mentira, irmão, não existe homem nem mulher ungido de Deus na terra mais. No passado existia reis e profetas, eles eram ungidos de Deus porque Deus mandava ungir. Você lembra lá quando Samuel, quando o rei Saul não quis matar os amalequitas, Deus falou com Samuel: ei Samuel, eu me arrependi em ter constituído Saul como rei de Israel. Agora pega um chifre de que é isso, meu querido? Pega um chifre de carneiro, enche de azeite e vai até a cidade de Belém, na casa de Jessé, e unge lá um dos seus filhos como rei de Israel. Isso aí é ungir de Deus, porque Deus mandou ungir. Quando Elias foge para o Monte Horebe, a Bíblia diz que quando ele chegou lá, Deus falou: o que tu está fazendo aqui, Elias? Ele disse: eu sou o único profeta que sobrou. Jezabel mandou matar todos os seus profetas. Deus falou: não, ainda tem 7.000 que não dobraram seu joelho, nem beijaram os pés de Baal. Volta pelo deserto, pelo caminho de Damasco. Unja Jeú como rei da Síria. Eu esqueci o nome do outro, que é o rei de Israel. E unja Eliseu, filho de seu Safate, como profeta no seu lugar. Ungido de Deus na Bíblia, foi o povo do passado, era profeta e rei. Fora isso, não tem mais ninguém ungido de Deus não, irmãos. Então, quando você confronta esses
pastores, profetas mentirosos, vem dizer, não toca no ungido, que a Bíblia fala que você não pode. Mentira, eles não são ungidos, irmãos. Não são ungidos de Deus. E outra coisa, Paulo escreveu para Timóteo assim, olha, o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por dar ouvido a espírito de engano e a doutrina de demônio. Muito desses aí que está entregando revelação para você está sendo usado para o espírito de engano, irmão. Ah, mas que Deus falou que você vai semear na vida do profeta. Compra uma enxada daí para ele capinar lote, irmão. Vamos ver se ele vai. Se é mulher, compra para ela uma escova boa de lavar roupa, manda ela pegar roupa para lavar, ver se ela vai. Não, mas quer ficar o dia inteiro aqui extorquindo o povo, mentindo em nome de Deus. Mentindo em nome de Deus. Pedindo, mendigando, falando que Deus mandou. Ei, quando Deus quer, presta atenção, isso aqui é muito forte, ó. Quando Deus quer abençoar alguém, irmãos, se Deus te chamou para a obra, preste atenção, se Deus te chamou para a obra, e você largou tudo para fazer a obra, não peça nada a ninguém, sabe por quê? Porque ele vai levantar a pessoa para te abençoar. Ontem mesmo me falaram que eu teria que dar 9.000 para orar para minha... Cai nessa não, irmã, cai nessa não. Preste atenção, o que é muito forte que eu estou dizendo. Se Deus te chamou para a obra e mandou você largar tudo, se foi Deus de verdade, te preocupa não. Você pode estar lá na sua casa pensando, o que eu vou fazer de almoço? Não tem nada para comer. Vai bater no seu portão, vai tocar a campainha, teu interfone, você vai atender. Ô irmã, Deus tocou em mim que agora eu trouxe para você aqui uma cesta básica e 2 quilos de carne. Se você faz a obra de Deus, se Deus te chamou, você está aqui perto, nossa, eu tenho que pagar meu cartão de crédito esse manhã, como é que eu vou fazer? Alguém vai te chamar pelo WhatsApp, vai bater na tua casa, olha aqui, eu estava lá em casa orando, Deus tocou no meu coração de te abençoar com valor tal. É desse jeito que Deus trabalha. Deus não trabalha com mendiguez, Deus não trabalha usando o homem para pedir dinheiro a ninguém. Preste atenção uma coisa aqui, irmãos. Se Deus é dono do ouro e da prata, se Ele te chamou para a obra, o que eu vou falar aqui agora, nem isso aqui desceu do céu agora. Se Ele é dono do ouro e da prata, se Ele te chamou para a obra, você acha que Ele precisa de pedir ajuda a alguém para te abençoar? Quem está entendendo? Se Ele é dono do ouro e da prata, você acha que Ele precisa de mandar você pedir o outro para te abençoar? Será que Deus não tem capacidade de te abençoar sem você precisar de pedir, não, irmão? Ele pode até usar o ímpio. Ele pode até usar o ímpio para te abençoar, mas você pedir não. Tem uma história, veja só. Uma mulher, 6 meninos pequenos dentro de casa, viúva, passando necessidade de alimento, ligou o rádio, uma rádio evangélica, está lá o locutor fazendo a programação e podia ligar lá para pedir música. Ela ligou, quando o locutor atendeu, achando que ia pedir música, falou, olha, eu sou cristã, eu sou da igreja tal, eu estou passando necessidade, eu tenho 6 filhos pequenos aqui em casa. Me ajuda com a cesta básica, eu não tenho o que comer. Tinha um pai de santo escutando a mesma rádio no mesmo momento, falou assim com o rapaz que trabalha aqui. Uma mulher crente ligou para a rádio pedindo ajuda. Vamos fazer o seguinte, vai no supermercado, faz uma compra para ela 3 meses e leva lá. Quando ela perguntar quem mandou, foi Satanás que mandou. Aí o trabalho pro pai de santo, deixa comigo. Foi lá e fez aquela compra. Fez aquela compra, 3 meses, chegou lá, bateu na porta da mulher pobrinha. A mulher, serva de Deus, abriu a porta. Quando ela abriu a porta, o cara foi só colocando sacolinha no chão. E os filhos dela correndo, pegando a sacolinha, levando para dentro, e ela levando, que tanto de sacola encheu a sala da mulher de sacola de supermercado. Aí o cara vai virar para ela, ei, irmã, você não vai perguntar quem que mandou, não? Ela falou, não vou não, sabe por quê? Quando Deus manda, até Satanás obedece. Quem entendeu, irmão? Quando Deus quer te abençoar, se for preciso, ele faz o ímpio te abençoar, ele faz até o Satanás te abençoar, mas mandar você pedir jamais. Deus não trabalha dessa forma, irmão. Deus não trabalha dessa forma, irmão. Muito forte, né, irmão? E deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. Eu tenho uma obra social aqui onde que eu moro. A Beth aí morou aqui, ó, no meu bairro aqui, que muitas pessoas me procuram pedindo cesta básica. Logicamente que eu não vou ficar ajudando todo mundo assim, sem saber quem que é a pessoa. Mas quando eu vejo com as famílias necessitadas, eu ajudo. E deixa eu falar com vocês uma coisa. Quem mais me ajuda a montar a cesta básica para ajudar as pessoas carentes, você sabia que é meus amigos de boteco? Os que eu bebia com eles antigamente?
Eu mando os grupos de evangelho que eu tenho, grupo de pastores, nenhum crente me ajuda. Somente, como diz o outro, os mundanos, somente os amigos de boteco, que na época eu bebia. Resumindo, irmãos, o povo crente, infelizmente, perdão eu falar aqui, mas é verdade, os povos crentes gostam demais de pedir, mas eles são muito mão fechada para ajudar. E ainda querem bênção, querem ser abençoados. A Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz, e não é mentira. Os crentes querem receber de Deus, mas não quer abençoar o próximo. Jesus, certa feita, disse assim: tive fome, não me deste comer, tive frio, não me deste vestir, estava preso, não fosse me ver, estava doente, não fosse me visitar. Aí os discípulos, mestre, mas quando isso aconteceu? Ele disse: tudo que vocês fizeram, meus pequeninos, está fazendo para mim. Então os crentes, assim, eles gostam de receber, gostam de pedir a Deus, mas quando é para abrir a mão para ajudar alguém, eles não fazem isso. Eles não fazem. Irmãos, eu não tenho nada nessa vida. Não tenho nada, nada. Mas o pouco que eu tenho, ou nada que eu tenho, quando eu posso abençoar alguém, eu abençoo. Eu fico bobo de ver a pessoa dizer: eu sou cristão, sou servo de Deus, e não tem coragem de ajudar ninguém, irmãos. Aonde que está o amor dessa pessoa? Porque o evangelho se resume em uma coisa só: amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O evangelho se resume em uma palavra, de 4 letras: amor. E os cristãos, a maioria, ou 99%, não tem amor ao próximo. É pelo contrário. O que eles puderem fazer para acabar de afundar o próximo, eles fazem. Voltando aqui para a mensagem, irmãos, que nós saímos totalmente fora da mensagem, mas a gente vai pregando, que o Espírito Santo vai mandando falar, a gente fala. Elias sai do riacho de Querite, porque Deus havia mandado Eli, porque já tinha ordenado a viúva. Exatamente, Litandre. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega na cidade de Sarepta, ele chega na entrada da cidade, porque a cidade do passado era fechada de muro, irmãos. Quando ele chega na entrada dos portões daquela cidade, ele viu uma viúva catando alguns gravetos. E aquela viúva catando graveta, a Bíblia vai dizer que Elias olhou para aquela mulher e falou: ei, traga para mim um pouco de água para que eu possa beber. A Bíblia diz que aquela mulher virou as costas para buscar a água, e Eli diz: ei! Ela olha para trás de novo e diz: e tem mais uma coisa, faça para mim um bolo pequeno para que eu possa comer. A Bíblia diz que aquela mulher voltou até onde estava Elias e disse: olha, você chegou aqui, você me viu catando alguns gravetos. Esses gravetos que eu estava catando é para eu fazer a última refeição para mim e para o meu filho comer, para que depois nós venhamos morrer. Porque eu só tenho um pouco de azeite na minha botija. Amém, meu querido? Eu tenho só um pouco de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Olha que forte. Lá em 1 Reis, capítulo 17, quando Elias bate de frente com Acabe, ele não diz para o rei Acabe: assim manda dizer o Senhor. Ele falou: segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho cairá nessa terra. Mas quando a viúva de Saré falou que não tinha nada de indicar, não ser um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, ele disse: rei, vai e faça para mim primeiro um bolo, porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela e o azeite da tua botija não vai faltar enquanto meu Deus não mandar chuva de volta para essa terra. Olha que forte. 2 profecias diferentes na mesma mensagem. Uma, o profeta libera. Ei, Sua, seja bem-vindo, minha querida. Um, o profeta libera uma palavra profética, e a outra ele diz: assim manda dizer o Senhor. Ou seja, a outra, Deus manda ele falar com a mulher. A Bíblia diz que a mulher entra, prepara um bolo para ele, entrega na mão dele, e quando ela volta dentro de casa, tinha farinha na panela e tinha azeite na botija. Oh, glória! E a Bíblia vai dizer que ela, então, hospeda Elias na casa dela. Elias se tornou um hóspede na casa daquela mulher. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que, passado algum tempo, o filho daquela mulher teve uma enfermidade e morre. Ela chegou para Elias e disse: o que eu fiz contigo para você trazer até mim todas as minhas iniquidades? Porque pediu ao seu Deus que tirasse a vida do meu filho. A Bíblia diz que Elias pegou o filho daquela mulher, subiu as escadas daquela casa, porque ele dormia no 2º andar.
deitou o filho dela na cama dele, subiu sobre aquele corpo, orou a Deus, e Deus trouxe de volta a vida daquele rapaz. Ele chama aquela mulher e diz: está aí o teu filho vivo. A Bíblia diz que aquela mulher prostra com o rosto em terra aos pés de Elias e diz: agora eu sei que tu és um profeta de Deus. Olha que forte, irmãos. Irmãos, a Bíblia vai dizer que... Espera aqui, irmão, que eu fiz uma bagunça aqui, que eu derramei um negócio de café aqui dentro da pizza. Você acredita nisso? A Bíblia vai dizer que passado algum tempo, irmãos, Elias hospedado naquela mulher, na casa daquela mulher, 3 anos e meio se passaram que Elias havia profetizado. Deus fala com ele: ei, Elias, agora se apresente ao rei Acabe, porque eu vou devolver chuva em Israel. A Bíblia diz que Elias sai da casa daquela mulher, e o rei Acabe tinha um mordomo chamado... Oh, meu Deus, como é que é o nome do homem? Fugiu aqui, ó. Obadias. E o rei Acabe combinou com Obadias que Obadias, não tem água para nossos animais beber, não tem capim para eles comer, vamos nos separar, você vai para um caminho, eu vou para outro. E vamos procurar alguma fonte de água, algum vale onde tenha água, algum alimento para nossos animais. E a Bíblia vai dizer que Elias vai para um caminho e encontra com Obadias. Agora olha que forte, irmãos. A Bíblia diz que quando ele encontra com Obadias, Obadias diz: és tu o meu Senhor? Elias diz: sim, sou eu. Ele falou: onde estava tu, que não existe um vale nessa terra, ou um reino aonde você não foi procurado e ninguém te achou? E Elias vai dizer para ele: olha, volta, diga para teu rei, que eu preciso encontrar com ele. Obadias vai dizer: mas não posso fazer isso, se eu voltar a falar com ele, você quer ver ele, e o Espírito de Deus te levar para outro lugar, certamente ele me mata. Ele repete: volta que eu preciso de falar com teu rei. E a Bíblia vai dizer que quando o rei encontra com Elias, ele vai dizer para Elias: és tu o perturbador de Israel? Elias diz: não, eu não sou o perturbador de Israel, e sim você e toda a sua casa. E Elias vai fazer um desafio para aquele homem. Elias vai dizer para ele: ei, rei, convoque toda a nação de Israel, manda todos subirem ao Monte Carmelo, mas leve consigo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Jazerá, que nós vamos fazer um desafio. Eles farão um holocausto, um altar para o Deus deles, e eu vou fazer um para o meu. O Deus que responder com fogo, esse sim é Deus em Israel. Olha, irmãos, olha que desafio que Elias lançou a Acabe. E a Bíblia diz então que o rei Acabe convocou o povo de Israel, subiu para o Monte Carmelo. Isso era de manhã. Elias também foi. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, irmãos, estava dividido entre Deus e Baal, porque o povo de Israel estava corrompido por causa de Baal. E Elias, quando chega e vê o povo de Israel, vai dizer para eles: por que vocês cocheais em dois pensamentos? Se Baal é Deus, siga Baal. Mas se o Senhor é Deus, siga o Senhor. E a Bíblia vai dizer então que Elias permite que os profetas de Baal façam ali o seu holocausto, façam ali seu altar. Agora eu estou entrando na mensagem onde eu li, viu, irmãos? E a Bíblia vai dizer que os profetas de Baal fizeram ali seu altar, colocaram a lenha sobre o altar, sobre as pedras, esquartejaram o novilho, colocaram o novilho sobre aquela lenha. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Exatamente, Rocha. E a Bíblia vai dizer que os profetas de Baal começaram a clamar a Baal. Começaram a clamar Baal, começaram a buscar e nada acontecia. A Bíblia vai dizer que ao chegar ao meio-dia, começaram a cortar os seus corpos com faca, com lança, começaram a derramar sangue, mas nada acontecia. E a Bíblia vai dizer então que Elias começou a cochear, a zoar aquele povo, dizendo: ei, grita mais alto, talvez Baal está ocupado e não estão ouvindo. Ei, Baal deve estar atendendo outra pessoa.
Continue gritando, ele vai ouvir. E ele começou a caçoar daquele povo porque ele sabia que Baal não era Deus e Baal nada podia fazer. Quando aquele povo, ao meio-dia, não conseguiu que o Baal, que o Deus deles respondesse a ele, então chegou a hora de Elias entrar em ação. E a Bíblia vai dizer então que Elias, ao meio-dia, agora preste atenção, irmãos, que daqui para frente agora, a mensagem vai ser um pouquinho mais forte, que até agora eu fiz apenas uma introdução para vocês entenderem a mensagem. Ao passar do meio-dia, a Bíblia vai dizer que Elias resolve então fazer o altar. A primeira coisa que Elias fez foi restaurar o altar que estava em ruínas. Epa, peraí. O que Elias fez? Restaurou o altar que estava em ruínas. A Bíblia diz que ele pegou 12 pedras, que cada uma simbolizava uma tribo de Israel. E com aquelas 12 pedras, ele refez o altar que estava em ruína. Irmão, nós vamos chegar aí, calma aí. A Bíblia diz que quando ele restaurou o altar que estava em ruína, ele colocou a lenha sobre o altar, esquartejou o novilho e colocou o novilho sobre aquela lenha. Mandou que fizessem uma vala. Tem Bíblia que fala vala, tem Bíblia que vai falar um rego ao redor daquele altar. Agora vem cá, irmãos. Preste atenção aqui. O altar está pronto. A lenha sobre o altar, o novilho sobre a lenha. E por que Elias mandou fazer um círculo, um rego ao redor daquele altar? Uma cava, uma vala. Veja só. Veja só. Imagina você em pé, um círculo ao seu redor, uma vala ao seu redor. O que isso aí simboliza na minha e na tua vida? Livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o que a Bíblia diz? Satanás, o inimigo das vossas almas, anda ao derredor, bramindo feito leão, procurando uma brecha para te tragar. Por que ele fica ao derredor? Porque ao redor de nós, olha, pega o mistério, eu estou arrupiando aqui, ao redor de nós estão os anjos de Deus nos guardando e nos protegendo de todo mal. Satanás fica ao derredor, do lado de fora do círculo, porque dentro desse círculo estão os anjos do Senhor nos guardando. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guarda. Quem fica do lado de fora é Satanás, tentando entrar, procurando uma brecha, esperando você pecar, esperando você entristecer o Espírito Santo, esperando você fazer algo para entristecer Deus, para os anjos afastar, para ele dar o bote. Oh, glória! Então ele mandou fazer aquela vala ao redor. Eu entendi, irmão, quando ele faz aquela vala, oh glória, que as coisas de Deus têm limite. Nada ultrapassa o limite de Deus, irmão. Aquele altar era de Deus. Ele fez a vala ao redor para mostrar que as coisas de Deus têm limite. E você de Deus tem limite ao redor de você. Satanás não pode ultrapassar o limite, porque até naquele limite os anjos estão acampados. Do lado de fora daquele limite, aí sim Satanás está rondando. E a Bíblia vai dizer então que ele manda despejar 4 cântaros de água sobre aquele holocausto. Santo, santo é eu sem mim. E a Bíblia vai dizer que ele mandou despejar 4 cântaros de água sobre aquele holocausto. Pela segunda vez ele pede de novo para despejar mais 4 cântaros de água sobre aquele altar. E pela terceira vez, ele pede para derramar mais 4 cântaros de água sobre aquele altar. A Bíblia vai dizer que a água descia sobre as pedras e encheu a vala que estava ao redor. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que depois do altar restaurado, a vala pronta, e 12 cântaros de água sobre aquele altar que encheu a vala, Elias dobrou o joelho. Não precisou de fazer uma oração bonita, cheia de línguas estranhas. Não precisou de fazer uma oração com palavras difíceis. Ele apenas diz, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que hoje o povo sabe que tu és Deus neste lugar. Que eu fiz todas essas coisas segundo a tua palavra. Responda-me com fogo para que todos saibam que só o Senhor é Deus.
A Bíblia vai dizer, preste atenção, que então caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, as pedras, e ainda lambeu a água que estava na vala. Irmãos, tudo que queima, deixa rastro, não deixa? Tudo que queima, deixa. Se você pôr uma lenha no fogo, ela vai virar carvão. Se qualquer coisa que pega fogo, ou vira cinza, vira carvão, fica rastro, correto? Todo mundo concorda comigo. Tudo que queima, ou vira carvão, ou vira cinza. Mas a Bíblia diz que o fogo desceu e consumiu o holocausto, as pedras, e ainda lambeu a água que estava na vala. O que é consumir? Consumir é não deixar rastro, irmãos. Deus mandou o fogo, não apenas queimou o holocausto, mas consumiu. Sabe o que eu vou liberar para a tua vida agora? Sabe aquelas pessoas que estão levantando contra a tua vida? Sabe aqueles que estão te caluniando? Sabe aqueles que estão perseguindo a ti? Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir. Eles não vão ficar aí para contar história, irmão. Deus não vai apenas... tem gente que fala, Deus podia pesar a mão, Deus podia... Não, Deus vai consumir, Deus vai tirar do teu caminho para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Porque quando Ele levanta do trono, quando o fogo desce do céu, Deus manda fogo para consumir, para não deixar rastro, irmãos. Agora vem cá comigo. Acabou, não? Vem aqui. A Bíblia diz que Ele fez o quê? Pegou 12 pedras para... refazer o altar que estava em quê? Em ruínas. Oh, glória! Apóstolo Paulo diz assim, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Se eu sou o templo e você é o templo, todo templo tem um altar. E qual que é o altar do templo? Nosso coração. O Espírito Santo mora no nosso coração. Nós somos o templo, mas o altar é o coração. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo, e deixa seu amém aí. A Bíblia diz que Elias precisou pegar 12 pedras para refazer o altar que estava em ruínas. Depois que ele refez o altar, foi que ele orou e fogo caiu do céu. Preste atenção. Se eu sou o templo, o meu coração é o altar. Se o meu coração estiver em ruína, se o meu altar estiver em ruína, não adianta eu orar que fogo não vai descer. Deus só trabalha em altar que está segundo a vontade dele. Deus não trabalha em altar em ruína, irmão. Eu posso pregar, que eu conheço a palavra. Eu posso expulsar demônio, que Deus me deu essa autoridade. Eu posso curar pessoa, que Deus me deu esse dom. Mas se o meu altar estiver em ruína, se eu tiver com rancor de alguém, se eu estiver guardando ódio de alguém, se eu não quiser liberar perdão para alguém, meu altar estiver em ruína, não adianta eu pedir, porque fogo não vai descer, irmão. Eu posso orar, a pessoa ser curada? Sim, porque a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Se Ele te deu o dom, Ele não vai tomar. Você tem o dom. Oh, glória. Mas fogo, irmão, fogo só desce em altar que está segundo a vontade de Deus. Fogo, irmão, só desce em altar que tem unção. Altar em ruína não tem unção, irmãos. Eu já falei em outras lives, quantas pessoas que vocês já viram pregar que no passado, presta atenção, no passado, quando pregava, pessoas eram batizadas no Espírito Santo, Satanás manifestava. Hoje prega bonito porque tem o dom. Arrasta multidões, porque o povo quer ver ele, mas as pregações já não tem mais unção nenhuma. Por quê? Porque o altar deles está em ruína, irmãos. O altar que está segundo a vontade de Deus, quando o homem que o altar está segundo a vontade de Deus começa a pregar, o fogo desce, incendeia a igreja, incendeia o povo, pessoas começam a sentir a presença do Espírito Santo, pessoas começam a falar em língua, mas o homem que prega até bonito, que o altar não está segundo a vontade de Deus, ele pode pregar, ele pode falar palavra de bonita, nada acontece, porque altar em ruínas não tem fogo. Oh, glória! O que está escrito lá no livro de Levítico 6,13? O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que fogo é esse? Eu vou explicar para vocês. A Bíblia diz que o sacerdote tinha que subir no altar toda manhã, que no altar tinha uma fogueira. Essa fogueira era para consumir os holocaustos, para consumir os sacrifícios. Eles tinham que subir no altar de manhã,
tirar as cinzas, preste atenção aqui, tirar as cinzas e colocar lenha nova, porque o fogo do altar não podia apagar. É por isso que está escrito, Levítico 6,3, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então eles subiam, tiravam a cinza, colocava lenha, ia fora do arraial e jogava a cinza fora. Preste atenção, e o fogo nunca apagava. Assim tem que ser o nosso fogo, irmão. O fogo do nosso altar tem que ser assim, ele não pode apagar. Aí você pergunta para ele, pastor, mas o que tem a ver tirar a cinza, colocar a lenha com nós? Eu vou te explicar agora. Como que nós tiramos a cinza do altar, irmão? Pedindo perdão pelos pecados, porque a cinza é pecado, irmão. A cinza simboliza o nosso pecado. E como que nós colocamos lenha? Buscando a presença de Deus, orando, clamando. Quanto mais nós colocar lenha, mais fogo vai descer, irmãos. Quem está entendendo essa mensagem, irmãos? Quem está entendendo aí o que Deus está falando contigo através de mim nessa tarde, nessa noite, nessa tarde ainda? Quem está entendendo? Você quer ver fogo descer? Esteja com o seu altar segundo a vontade de Deus. Seu altar está em ruína, conserta ele perante Deus. Quem conhece fogão de lenha? Fogão de lenha, você vai pôr as lenhas lá e vai fazer o fogo para fazer comida. Mas se as lenhas for queimando, e as lenhas ficam debaixo de cinza, o que acontece? Não tem mais caloria. A cinza abafa o calor. É assim conosco, irmão. Se nós estiver com muito pecado, o pecado vai abafar. Vai abafar as nossas orações. E quando abafa as nossas orações, aí não tem calor, aí não tem fogo, irmão. O que Isaías escreveu em Isaías 59? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa salvar, e nem tapados os vossos ouvidos, o seu ouvido, para que não possa ouvir as vossas orações, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus, e os vossos pecados fazem ele cobrir o rosto para não ouvir as vossas orações. Se tem cinza, tira a cinza, coloca lenha. Se está em ruína, conserta o altar, porque no momento que ele não tiver mais cinza, que ele não tiver em ruína, que ele tiver segundo a vontade de Deus, pode orar que você vai ver fogo descer. Amém, meus queridos? Altar em ruínas, não tem fogo. Quem entendeu o mistério aí, irmãos? Quem entendeu o mistério aí? Deixa seu amém aí. Sim, eu entendi, pastor. Mas terei que me retirar agora, o altar do plantão. Amém, meu querido? Vai com Deus, Deus te abençoe, viu? Altar em ruínas não tem fogo, irmão. Ah, pastor, eu tenho vontade de perdoar aquela pessoa. Amém, minha querida. Mas eu não dou conta de perdoar. Então seu altar está em ruína, querida. Se você não libera perdão, seu altar está em ruína. E o próprio Jesus disse, aquele que não perdoar o seu irmão, eu não perdoarei ele perante o Pai. É. Ah, pastor, aquela pessoa fez uma coisa comigo no passado que eu não consigo esquecer, eu guardo um rancor. Seu altar então está em ruína. É. Altar em ruína não tem fogo. Deus não trabalha em altar rachado. Deus não trabalha em altar de qualquer jeito. Conserta teu altar. Coloca seu altar na posição. Você vai ver Deus trabalhar na tua vida. Amém, meus queridos? Amém? Glória a Deus. É isso aí, irmãos. A mensagem que Deus colocou no meu coração foi essa aí. E eu acho que os irmãos ouviram e entenderam o que Deus queria falar com cada um de vocês. Amém? Como é de costume, todas as vezes que eu termino a live, agora nós vamos abrir um espaço aqui para responder perguntas. Quem tiver alguma... Amém, Cleus. Quem tiver alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, nós estamos aqui. Enquanto alguém faz a primeira pergunta, Maria das Graças. Amém. Glória a Deus. Muito linda a mensagem. Uma mensagem de aprendizado para o nosso crescimento. Amém, Maria. Glória a Deus. Quando os irmãos aí... alguém faz a primeira pergunta, vou pegar o negócio aqui, peraí. Um biscoitinho de queijo de ontem, ó. Filé. Quem vai fazer a primeira pergunta, irmão?
Ninguém tem uma pergunta para fazer hoje? Pastor, eu peguei a mensagem no meio. Como eu faço para assistir do começo? Ô, minha irmã, eu vou postar essa mensagem no livro de... Oh, no livro, meu Deus. No YouTube. Eu tenho um canal lá. Alguém puder escrever para mim, irmão, só para vocês me seguirem lá. pr.carlosbraga. pr.carlosbraga. Alguém escreva para mim, por favor, aí. Que eu não consigo escrever daqui, não. Se você conseguir alguém escrever, pr.carlosbraga. É meu canal no YouTube. E lá tem várias pregações lá. Muitas. Me segue lá. Dá uma força pro meu canal lá. Isso aí, ó. Meu canal no YouTube, pr.carlosbraga. Daqui a pouquinho eu vou postar essa mensagem lá. E tem muitas outras mensagens lá, irmãos. Muitas mensagens abençoadas, viu? Que eu pregando na igreja. Que talvez vocês me vejam pregando aqui, irmãos. Vocês falar na igreja não é a mesma coisa. Do jeito que eu sou aqui, eu sou na igreja, viu, irmãos? Eu prego a verdade, eu não prego para ganhar presentinho em live, eu não prego para aparecer. Eu prego para agradecer a Deus o que Ele faz na minha vida. Amém, irmão? Ninguém que nem a pergunta para fazer hoje, não? Amém. Se não tem nenhuma pergunta, vou encerrar a live então, tá bom, irmão? Amém, meus queridos? Vou encerrar a live então. Amanhã, quinta-feira, amanhã eu devo estar entrando de novo. Amém, meu querido? Por volta das 16h30. Mas sexta-feira eu não consigo, sexta-feira eu vou viajar lá para Lafayette e me pregar lá. Passou que horas vai ser no YouTube. Oi, irmã, daqui uma hora mais ou menos já tá lá no YouTube, viu? Daqui uma hora mais ou menos você pode entrar no meu canal que já vai estar lá. Amanhã, 16h30, eu estarei aqui de volta, irmãos. Amanhã eu vou trazer mensagem de sanção para vocês. Amém? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Peço que Deus abençoe a noite de cada um. O dia de amanhã, se nós estivermos de pé, que Deus venha abençoar nosso dia. Que Deus derrame sobre nós, sobre a minha casa, sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre o teu casamento, sobre teus filhos, enfim, toda a sua casa. Que Deus derrama bênção sem medida. Amém? Eu que agradeço para o maravilhoso que foi. Amém, minha querida Arlene. Estamos aí para fazer a obra de Deus, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um abraço e um beijo no coração do seu amigo Carlos Braga. Fiquem todos com Deus.